Oi gente, eu sou o Léo Santos e eu tô aqui no canal do Mohamed para continuar a nossa série de receitas low carb. E hoje eu vou fazer para vocês uma inspiração numa receita clássica francesa, a torta de morangos. A cozinha francesa ela é um pouco complexa, principalmente a parte de confeitaria, porque são receitas muito medidas, tem balança, peso exato para conseguir dar certo. Mas quando a gente sabe o que está fazendo e testando várias vezes, a gente consegue chegar num resultado bem legal. E se você tá aqui no canal e quer fazer um creme de confeiteiro tradicional, clica aqui no card que o Mohamed já fez aqui algumas vezes. Vou começar a receita e para isso eu preciso de 4 gemas. Então vamos separar as claras. E é muito importante para esse tipo de preparo que os ovos eles estejam super frescos em temperatura ambiente. É isso que vai fazer com que o nosso creme tenha gosto de baunilha e não aquele gosto de ovo. Tipo, a galera costuma achar que tem a ver com a película. E não, tem a ver com o frescor dos ovos. Então as claras a gente reserva para fazer suspiro, merengue, qualquer outra coisa. E aí eu vou adicionar aqui o xilitol. Enquanto eu bato essas gemas com o xilitol, eu vou colocar para ferver numa panela à parte creme de leite fresco. Precisa ser o fresco. O creme de leite de caixinha ou o creme de leite de lata, quando levanta a fervura, ele separa a gordura do líquido e não tem um resultado muito legal. Leite integral e o segredo da receita, uma fava de baunilha. Não tem muito segredo, é só abrir a fava no meio, extrair as sementes com uma faca e colocar para infusionar junto com o leite. E aí vai a fava também. Eu tô usando a fava de baunilha, mas você não precisa especificamente usar a fava. Pode usar o extrato ou a essência. A diferença é que ela vai entrar no final da receita, depois que desliga o fogo. Porque ela tem álcool e se ela ferver, o álcool evapora e a gente perde todo o perfume da baunilha. Então você coloca no final, depois que a gente desligar, e tampa a panela, deixa lá pra perfumar. Voltando para as nossas gemas com xilitol, eu vou misturar. Eu não quero esbranquiçá-las por enquanto. Misturou, eu vou acrescentar 2 ingredientes contraditórios, porque são farinhas normais. Eu vou usar amido de milho e vou usar farinha de trigo. Só que na proporção que elas vão entrar aqui, não vai fazer diferença pro resultado final, porque vai dar um volume muito pequenininho por porção. Então, farinha de trigo, amido de milho. E pode ficar tranquilo que a receita completa e a descrição vai estar aqui embaixo, depois é só você dar uma olhada. Agora sim, a gente vai misturar até dar uma leve esbranquiçada. E aí você que está se perguntando, mas é low carb e está usando farinha de trigo? Sim, gente, é low carb, não é zero carboidrato. Uma dieta low carb, como vocês sabem, é uma dieta com até 150 gramas de carboidratos consumidos por dia. E aqui tem 26 gramas de farinha de trigo. Tá tudo em ordem. Então, levantou fervura, a gente tira do fogo e vai temperar as gemas. E aí a gente vai colocando de pouquinho, com paciência, com carinho, e misturando para as gemas acostumarem com a temperatura alta do fogo. Agora que eu já temperei as gemas, eu vou voltar todo o conteúdo para a panela e a gente volta pro fogo bem baixo para cozinhar bem devagarzinho. Esse processo de temperar gemas ele é muito importante porque eles vão fazer com que as gemas subam de temperatura mais devagar e de forma mais estável. Então vai criar uma untuosidade maior no creme e não vai ficar parecendo uma omelete, que é o risco que corre de fazer direto na boca do fogão. Então você que está começando a fazer doce agora, o ideal mesmo é temperar as gemas para não correr o risco da gema coagular e você perder a fava, porque é um ingrediente caro, merece ser tratado com carinho. Não que os ingredientes baratos não mereçam ser tratados com carinho, mas é um ingrediente especial. E aí o processo não é demorado não, é bem rápido. Eu vou mexendo aqui, vocês vão ver que ele vai engrossar bem rapidinho. Engrossou, a gente conta uns 3 minutinhos para poder a farinha cozinhar e sumir o gostinho dela aqui. E aí a gente já pode reservar. Bom, vocês estão vendo que eu tô mexendo o tempo todo, então tem que mexer sempre, constante, para não pegar aquela película queimada no fundo. E também a ferramenta, o ideal é usar uma espátula de silicone para não ficar aqueles nacos queimados que sobraram no fundo e estragar seu creme. E não só por conta disso também. Talvez você tenha um fouet na mão, não é legal usar, porque primeiro que ele vai acrescentar ar na sua receita. Segundo que a panela geralmente é de alumínio e acaba soltando muito resíduo e vai deixar o seu creme cinza. Meu creme chegou no ponto e aí eu vou tirar ele do fogo e vou continuar mexendo porque a panela ainda tem temperatura. Então vou esperar baixar um pouquinho a temperatura e aí eu transfiro para um refratário. Dá uma pescada aqui na fava. Essa fava pode ir pro açúcar, por exemplo, para perfumar, mesmo do jeito que ela tá aqui, não tem problema. Aí você vai ter um açúcar perfumado com baunilha que você pode usar nas outras receitas. Então agora eu vou colocar o plástico filme em contato. Sempre que a gente faz uma sobremesa com leite e ovos, é importante colocar, porque senão ele cria aquela película que vai atrapalhar seu creme depois na hora de aplicar no recheio da torta. Tem que estar em contato direto com toda a superfície, então tem que prestar bastante atenção. Tudo coladinho aqui. Agora, geladeira para gelar, enquanto isso a gente faz a massa da torta. Agora é a vez da massa. Eu vou começar explicando para vocês alguns ingredientes diferentes da receita tradicional de uma massa sablé. Eu substituí as farinhas de trigo e o açúcar. Então, para essa receita funcionar da forma certa, é um mix de farinha de coco com farinha de amêndoa e no lugar do açúcar a gente vai usar o já famoso nesse canal xilitol. Vou começar aqui com a farinha de amêndoa, farinha de coco,
xilitol. E aí, em homenagem ao meu queridíssimo Mohamed, pitada generosa de sal, 2. E a manteiga. Tem que ser manteiga, é melhor que esteja em temperatura ambiente pra fria, mas cuidado pra ela não derreter. E aí, com a mão mesmo, a gente vai fazer uma farofa disso aqui. Sabe aquela areia de praia molhada? Tem que ficar com esse aspecto. E aí, agora, a gente entra com os ovos pra dar o ponto da massa. Eu vou colocar um, se precisar eu coloco mais um, porque depende da umidade tanto da farinha de amêndoa quanto da farinha de coco. Não são farinhas comuns que a gente está acostumado a trabalhar. Legal acompanhar e ver o resultado pouco a pouco, porque depois não tem como voltar, né? O ponto é quando ela descola da mão e descola do bol, ela não fica uma mistura homogênea e redonda como ficaria uma massa sablé normal, porque ela não tem farinha de trigo, não tem glúten. Agora a gente passa para a forma e eu uso uma técnica um pouco diferente para as massas esfriarem. Geralmente a gente coloca num plástico filme e leva para a geladeira para esfriar por 10 a 15 minutos. Eu vou colocar direto na forma e vou moldando ela com a mão. E depois que ela estiver aqui, a gente leva para a geladeira. E aí vocês vão moldando a massa na forma com cuidado. Não queremos uma massa muito grossa, mas também não muito fina, porque ela tem que aguentar o recheio, mas tem que ter uma estrutura. Terminei de aplicar a massa, então eu vou tirar as laterais com uma faca bem amolada, sempre de dentro para fora, contra a forma, para dar o acabamento. Bom, gente, lembrando que é confeitaria francesa, então tem que ter carinho, tem que ter cuidado para dar um acabamento bem legal e ficar bem bonito o resultado final. E aí, ó, vocês estão vendo que tá caindo a lateral da massa aqui, e eu vou juntar esse restinho de massa com o que sobrou no bol. E aí você pode fazer umas bolinhas e colocar pra assar, que vai dar um biscoitinho de amêndoa delicioso. E agora essa massa vai pro congelador por cerca de 15 minutos mais ou menos. Tirei a massa do freezer, o forno já tá pré-aquecido. Agora é hora de fazer uns furinhos no fundo para poder o vapor que criar subir e não criar uma bolha, que a gente precisa desse espaço para aplicar o recheio. E agora, forno a 200 graus até tá dourada. Enquanto a gente espera a massa, dá like aqui no vídeo, se inscreve no canal e aproveita para me seguir nas redes sociais também. A nossa massa já tá assada, agora eu vou colocar o creme na massa e vou espalhar para ele ficar uniforme. Não precisa ter dó não, pode aplicar, porque a gente quer... Aqui é gordice low carb. Aí com a espátula eu vou acertando o recheio, dando aquela espalhadinha, dando uma alisadinha, carinho, né? Não precisa necessariamente de uma espátula, pode ser feito com uma colher ou até com as costas do pão duro mesmo, que a gente usou para fazer o creme. O recheio tá aplicado e agora eu vou tirar aqui da forma e colocar numa louça para servir. E agora, o processo de montagem é simples, é só colocar os morangos em cima. Eu vou dar uma caprichada aqui porque eu gosto das minhas coisas bem bonitinhas. Então vou começar com os morangos cortados no meio, agora uns morangos cortados em 1/4, tentando colocar alguns pra cima pra dar um volume. Como eu falei pra vocês, é um clássico francês. Na verdade não é uma torta de morango, o clássico é a torta de frutas. Então você pode variar com a sua opção de frutas em cima, não precisa ser necessariamente morango. Com frutas da estação fica bem legal, você pode escolher o que tem de melhor aí no momento. Pode fazer uma combinação de frutas cítricas, laranja, tangerina, abacaxi, fica bem legal também. Pode colocar bastante morango, viu gente? A torta é de morango, então não precisa regular morango não. Enquanto couber pode colocar. Pra finalizar, uns trevinhos e umas flores comestíveis. A pinça, gente, não é frescura. As flores, elas são delicadas, então quanto menos contato a gente tiver com elas antes de colocar, melhor, porque senão elas vão oxidar. Então é isso, gente. Tá pronto. Agora é só servir e aproveitar essa belezinha aqui. A torta tá pronta e agora é hora de cortar essa maravilhosidade e ver como é que ela ficou. Então vamos lá. Chegou a hora de comer esse negócio, então vamos lá. O creme é untuoso, o morango ele entra com uma acidez incrível para equilibrar tudo isso. A massa crocante, experimenta aí que vale muito a pena. Então é isso, gente. Continua acompanhando a minha série, a série do Ribas, os vídeos do Mohamed. E já comenta aqui embaixo, fala pra mim o que vocês estão achando, se tá legal. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.